E aí, Carla, onde é que a gente está aqui hoje? Estamos na nossa segunda loja aqui no Temple Bar, no coração da cidade. Que é a Carlo Hanna Carlo Piercing. Hanna Piercing e Jewelry. Isso aí. Ó, como é que surgiu a ideia aí de você abrir o próprio negócio aqui na Irlanda? Eu já fazia piercing desde o Brasil, então eu sou piercer profissional desde 2004. E aí, quando eu vim para a Irlanda em 2015, eu queria muito voltar a trabalhar com piercing e poder fazer isso aqui também na Europa, mas eu não tinha dimensão de como fazer. Então, aos poucos, eu fui conseguindo trazer isso para cá. Como é que foi, assim, o início, os primeiros desafios? Olha, como piercer foi muito desafiador, porque quando eu cheguei eu não tinha inglês, eu não vim preparada, né? Com inglês eu vim para fazer um intercâmbio para aprender aqui. Então a primeira barreira foi o idioma, eu não conseguia me comunicar, então não tinha como vender piercing ou trabalhar em algum estúdio renomeado. Então sempre que eu pedia emprego em estúdio, eles só me colocavam para ser aprendiz. E muitas vezes eu não tinha a oportunidade de fazer uma perfuração, por conta da comunicação. Mas daí logo em seguida, acho que eu já estava aqui há uns 2 meses e pouquinho, eu consegui parceria com um estúdio na época e comecei a trabalhar para o dono desse estúdio, para a dona desse estúdio, e aí em parceria com a dona desse estúdio, eu fui voltando para o mercado fazendo piercings aqui na Irlanda desde então. Só que era uma demanda muito pequena, eu não era conhecida, eu não tinha nome, a internet também tinha outra estrutura, né? Em 2015 não era tão assim, o máximo que a gente era um grupo de Facebook. Sim. E de repente mensagens, que era o máximo que tinha na época. E aí eu lembro que a gente conseguia fazer piercings, mas não dava para pagar minhas contas, não dava para pagar minha vida aqui. E aí, em paralelo a isso, eu fui au pair, eu morei na casa de famílias irlandesas, onde eu tive muita orientação, estrutura, consegui melhorar e adaptar o meu inglês. Fui trabalhar de cleaner também, fui fazendo outros empregos. Em paralelo a isso, eu mantinha os piercings aos finais de semana, porque eu tinha certeza que em algum momento eu ia voltar a fazer o que eu amava, mas era questão de tempo, eu precisava entender como funcionava a cena do piercing aqui. E aí depois conseguiu abrir o seu próprio negócio? Sim, sim. Em 2017 a gente abriu o primeiro estúdio oficial, e aí na época eu arrumei um emprego em paralelo também, e eu trabalhava na Microsoft, e aos sexta, sábado e domingo eu fazia piercing. Quando eu não tinha que fazer hora No seu extra. próprio estúdio já? Já no meu próprio estúdio. Porque é muito desafiador quando você pensa em construir um business na Europa. Principalmente quando não foi uma ideia que surgiu do nada e também não foi uma oportunidade de ganhar dinheiro. Era algo que eu amo. Então eu tinha que fazer com muito cuidado e muita consciência, porque eu não podia me aventurar com a minha própria profissão. Porque há uma reputação por trás daquilo. Eu não estava Claro. tentando a sorte ali naquele momento. Se não desse, eu ia tentar outra coisa para Também conseguir dinheiro. Fazer uma coisa errada no corpo de outra pessoa também, né? Sim, sim. E foi passando por vários estúdios. Eu trabalhei para vários outros estúdios para poder entender um pouco também como que funcionava a legislação, entre outras coisas aqui. E eu vou tentar uma pergunta sobre isso aí. Teve que ter... Como é que é abrir aqui? Tem que ter uma licença especial? Como é que é a legislação aí no caso? Olha, a legislação para estúdio, ela tá em reforma, eles estão ainda adaptando muita coisa, mas sim, a Europa, ela tem uma estrutura que eu acredito que é muito comum. Eu já vivi aqui já fiz piercing na Alemanha, na Estônia, em outros países, e uma das estruturas é ter seguro. Como é um país que não tem saúde pública, eles pedem para que a gente tenha seguro de tudo. Então é seguro da empresa, seguro do business, seguro de carro, tudo tem que ter seguro. Então a gente precisa de um seguro. E aí tudo vai depender da sua área e do quão insalubre ela é, quão arriscada ela é, para que esse seguro, você consiga ter uma ideia do preço dele, se você vai conseguir pagar, quanto ele custa por ano e por pessoa que está dentro da sua loja. Entendi. Então todo mundo que atende o público tem que ter um seguro. Toda loja, toda empresa, self-employed ou companhias grandes, é obrigatório. O seguro, ele é obrigatório. Como é que foi financiar a sua empresa? Você teve que pegar um financiamento no banco ou você começou com recursos próprios? Super próprios. Eu tinha muitos empregos de imigrante aqui, então eu fui juntando dinheiro. Através dos meus empregos de babá, de faxina, entre outros empregos que eu fazia, eu sempre ia guardando dinheiro para investir um dia no meu estúdio. Então eu não cheguei a fazer nenhum empréstimo, nada disso. Inclusive o primeiro estúdio que a gente abriu, muitas coisas eu peguei de doação. Sofá, balcão, todas essas coisas assim. Então foi super low cost. Porque eu tinha que investir dinheiro em outras coisas, né? E entre todos os desafios de montar o business,
ainda tinha a barreira do idioma e de entender se eu ia estar fazendo tudo certinho, porque a gente já tem no caso, falta de privilégio por ser imigrante. Então, quando você já é imigrante, você tem que fazer as coisas com mais cuidado ainda. Porque você vai ganhar uma visibilidade dependendo do que você estiver fazendo e é importante que você tenha uma estrutura e tenha pelo menos a noção básica da legislação, dos seus deveres, das suas obrigações, para que isso não ponha, muitas vezes, o seu sonho, o seu dinheiro em risco, né? Qual o tipo de público que você atende? São os brasileiros ou são os irlandeses? Como é que é? Por muitos anos, a maior parte do meu público era a comunidade brasileira. Tô assim, eu poder dizer, com certeza, uns 99%, porque tem os brasileiros que trazem os amigos e os gringos que casam. Então, era muito brasileiro. Mas com o tempo, o business foi tomando mais estrutura e aí a gente foi criando mais essa consciência também do piercing seguro, que é uma consciência que não acontece muito na Europa. A gente está num país onde é muita pistolinha, arminha, tem muita falta de informação e trazendo um pouquinho dessa consciência, conseguindo explicar os riscos. Eu fiz alguns estudos de campo também aqui. No ano de 2019, eu consegui fazer um levantamento da quantidade de pessoas que davam entrada no hospital por conta de piercings infeccionados. E aí, através disso, eu consegui identificar o que eu precisava estudar para entregar um serviço de alta qualidade. Primeiro, né, para não pôr a pessoa em risco, porque ela está se submetendo àquilo, e para não pôr a minha jornada em risco e a minha carreira profissional. Então, basicamente, assim, como que eu posso dizer? Me perdi falando. Não, mas aí os irlandeses ou os brasileiros? Hoje eu posso dizer que uns 60% são europeus. 60% europeu? Hoje eu tenho muito cliente Irish, muito. Irish, espanhol, clientes do Egito. Tem muita gente aqui do Egito também, eles gostam muito de brincos, de acessórios. Aonde? É bem legal. Lá vem. É bem legal. Então, hoje, eles gostam muito do nosso trabalho. Assim, eles ficam surpresos desde o nosso atendimento, até quando a gente fala da segurança, quando a gente mostra como a gente trabalha, o porquê que a gente faz assim. Então, é um público e um potencial, assim, sabe? O europeu. Mas é difícil furar a bolha, que muitos negócios brasileiros só atendem o público brasileiro. Muito. É muito desafiador furar a bolha, porque a partir do momento que você está ali dentro da comunidade brasileira, por mais que você viva os problemas ali, eles vão ser no seu idioma, você cria vínculos, você cria amizades. Agora, a partir do momento que você é uma empresa e que você está atendendo pessoas de fora, você começa a lidar com problemas que eu nunca havia tido com a minha comunidade brasileira, por exemplo. Por exemplo, todo mundo fala brasileiro, às vezes, que não é muito honesto, coisas assim. Eu tendo business há anos, eu nunca fui roubada ou passada a perna por algum brasileiro. Mas uma irlandesa desceu para sacar o dinheiro e nunca mais voltou. Caramba. Então, não existe um balance, não dá para julgar e você vai aprendendo ali. E tem as coisas culturais também, né? Sim. A preferência até por parte do piercing, onde vai colocar e tal coisa. Exato. Até para fazer um formulário, agora a gente renovou recentemente o nosso formulário de anamnese e tem uma pergunta nele que é se você fez a sua higiene pessoal. Então, essa pergunta eu nunca tive na minha vida inteira. Então, existe uma diferença sim, mas isso por que existe? Porque a gente tem que criar barreiras, né? Barreiras para se proteger, para a sua segurança e para a segurança do seu próprio cliente também, porque piercing é uma coisa séria. E aí, imagina, elas usam muito bronzeadores, né? Aqueles sprays para bronzear e tudo mais. Então, imagina aquela tinta passando num piercing novo no mamilo, num piercing de umbigo. E muitas vezes aquela tinta não é totalmente removida, eu vou lá e passo uma agulha ali, então isso pode vir causar um problema. Entendi. Então muda bastante coisa, assim, quando você tem o europeu. E também entender a saúde, como eles funcionam no país deles, é impressionante, assim, tipo, até em questão de cicatrização, o brasileiro tem um jeito e o europeu tem outro. Tem que entender tudo, né? Mas furar a bolha é difícil sim, mas é super possível, gente. Eles amam o nosso trabalho. Quais os benefícios de você ter um negócio próprio versus trabalhar para os outros? Olha, no início do business, os maiores benefícios de ter um negócio próprio é no meu caso, eu vivo do que eu amo. Então, para mim,
é um privilégio poder fazer o que eu amo. Então, isso é um grande benefício. E eu posso fazer de uma maneira consciente do jeito que eu acredito ser certo. Quando você trabalha para os outros, muitas vezes eles não te dão os recursos necessários. Eles muitas vezes não é nem sobre pagamentos, né? Muitas vezes você é super bem pago, mas o estúdio não tem a estrutura que você gostaria para trabalhar. Você não tem tanta flexibilidade. Hoje eu tenho um filho já de 3 anos. Então, ter o meu próprio negócio me possibilitou trabalhar com ele, ver ele crescer. Então, eu não perdi fases tendo que deixar ele em casa. Então, existem muitos benefícios de você trabalhar para você. Em relação à parte financeira, quando a gente fala assim, em relação à grana, como que funciona? Aí tudo depende do seu layout de business e também da questão de quais são os impostos atrelados no seu business. Por isso que a minha dica assim, é sempre entenda um pouquinho sobre a legislação do país e como que ela vai ser aplicada e qual período que ela vai ser aplicada no seu business. Você vai ter algum tempo de respiro até que você faça um caixa para depois entrar em certas taxas como VAT, como taxas assim, para você conseguir ter um balance financeiro também, porque senão pode virar um loop. Você ganha e você investe, tipo assim, você ganha e paga imposto, os impostos aqui são altos. Sim, mesmo para o empreendedor. Principalmente para o empreendedor. Eu acredito que é mais alto do que para quando eu trabalhava para as empresas. Sério? Uhum. Mas é o quê? Sole Trade? Não. Sole Trade, sim. Sole a gente trade. paga em cima de uma joia, que é um produto, o governo fica com 23% a cada 2 meses. Sim, o VAT. Isso, que é o VAT. E a gente tem taxas de serviço, que também são cobrados a cada 2 meses, que são 13,5%. Fora isso, você tem aquela taxa anual que é em outubro ali, que acontece do seu profit total e tudo mais. Então, você tem que saber mais ou menos qual que é a saúde financeira do seu negócio, para você entender o quanto você está faturando, se você está precificando o seu produto certo. Eu já patinei inúmeras vezes em todas essas fases, porque eu sou apaixonada pela minha profissão, eu não sou uma mulher de negócios, eu não achei uma oportunidade de investir um dinheiro. Então, eu já patinei inúmeras vezes e hoje eu ajudo bastante gente, às vezes, a não ter os mesmos erros ou prestar mais atenção de como precificar, cuidado com fornecedores e coisas assim. Como é que você promove o seu negócio hoje? É o quê? Internet? Como é que você faz o marketing aí da Caruana? Olha, a maior parte do marketing do estúdio em todos esses anos é o boca a boca. É eu conseguir entregar um trabalho que dá certo e que tem um bom resultado no processo final. Principalmente quando se trata de piercing. Então, a gente tem um número enorme de clientes por indicação. E hoje, né, que a gente tem uma loja no coração da cidade, no Temple Bar, a gente tem um número enorme de turistas também. Então, isso ajuda bastante a promover. Mas as redes que mais nos auxiliam, assim, eu poderia dizer que é o Google. Aqui as pessoas valorizam muito, né, o Google. Google Maps. Exato. Que dá reviews e feedbacks, essas coisas. O Google, o Instagram... e até mesmo o Facebook. O europeu, por incrível que pareça, eles usam muito o Facebook. Então o turista passa aqui, ele olha e fala, vou fazer um piercing? Sim, desse jeito. Para aproveitar a viagem. Qual conselho você daria para outros brasileiros que estão pensando em abrir um negócio no exterior? Se planeje emocionalmente, primeiro de tudo, para que você saiba lidar com as diferenças, que muitas vezes as coisas não vão estar dentro do seu controle. Eu acredito que seria assim em qualquer outro país, mas aqui isso fica muito mais difícil, porque dependendo do tipo de ajuda que você busca, se você for num centro de informações como Citizen, algum lugar assim, eles te direcionam para 10 lugares até que você chegue na sua resposta. Então, ter uma boa estrutura emocional, ter um direcionamento do que você realmente quer fazer e, principalmente, assim, eu vejo em muitas áreas, principalmente a minha área, que é extremamente invasiva, eu trabalho com agulhas e tudo mais, entenda de legislação, busque as normativas e tudo que possa proteger você, a sua empresa e o seu próprio cliente. Porque senão você pode muitas vezes colocar uma reputação, um sonho de uma vida toda em jogo por não ter tido atenção nos detalhes mais importantes. Existem alguns, a gente que trabalha com agulha, existem alguns países em que é proibido por lei a gente utilizar algum tipo de agulha. Pode ir para a corte, só por uma agulha.
Então isso é muito sério, e por isso que é muito importante, às vezes, eu sei que tem muita gente que às vezes quer sair se aventurando, né? Mas assim, sempre dá uma lida, te convidaram para um país, para fazer um guest, para trabalhar em algum lugar, verifica, eu posso estar naquele país, eu posso fazer dinheiro naquele período, para abrir a minha empresa ali, qual documento eu preciso para poder ser um empresário, quais são as normativas dentro da minha área, não importa qual seja, mas sempre tenta se proteger para que você não ponha o seu negócio, o seu sonho, o seu futuro em risco. Então, meu maior conselho é esse, gente, estudem, leiam, que dá certo. É isso aí. Bom, o tema do vídeo é: por que tem tanto brasileiro empreendendo na Irlanda? Qual é a resposta? Olha, ela é boa, hein? Olha, eu acredito que é porque o nosso país está vivendo uma época bem ruim, então tá muito difícil estar lá. A gente sabe que a vida do imigrante e do estrangeiro aqui, ela também é difícil, você também rala igual, mas ela nos dá mais possibilidades. Então eu acredito que a maior parte dos brasileiros que estão migrando e estão virando empresários aqui, primeiro pela internet, isso aqui que a gente está fazendo hoje. Quando eu vim 9 anos atrás, eu buscava tantos piercers para falar comigo, para ter uma referência, para entender, e não existia. Sim. Então hoje a gente tem muito mais informação. A gente já consegue, às vezes, sair do Brasil e conseguir ter uma base. Poxa, quanto será que eu consigo fazer de dinheiro lá? Como será? Quem que eu contacto para abrir uma empresa? Então, a gente tem muito mais estrutura. E o Brasil está numa fase muito ruim. Então, eu acredito que a galera está migrando para cá e está abrindo empresa aqui justamente para aproveitar a economia da Irlanda, que no momento ainda é boa. Mesmo que a gente pague impostos altos e taxas altas, é um país que tem dinheiro, que tem recurso, a galera tem emprego. Então, funciona muito bem. Então, muita gente teria esse sonho no Brasil, mas aí está usando a Irlanda para realizar esse sonho que tinha já lá no Brasil. Ou tentando eu acredito que às vezes não só um sonho, mas uma oportunidade. Porque hoje a gente acaba na comunidade brasileira, principalmente, a gente conhece pessoas que têm grana no Brasil e vêm para cá investir na ideia dos outros. Sim. Porque vem com aquele pensamento, pô, o Brasil tá ruim, eu não vou poder investir lá na ideia de alguém em real, eu vou investir aqui em euro. Então você acaba, muitas vezes, né, a galera vende o seu próprio sonho ali para um investidor, alguém que tem dinheiro para fazer isso virar em euro. Sim. Porque o Brasil não tá tão bem. E querendo ou não, gente, aqui tem muitas empresas grandes, a galera aqui tem os seus salários. E acaba tendo uma rotatividade muito boa. O poder de compra é maior. Sim, eu sempre brinco com as minhas amigas. É ser pobre aqui, ser pobre em São Paulo. Eu prefiro ser pobre aqui, entendeu? Sim. Que eu consigo comprar o que eu quiser. Talvez vai demorar 1 mês, 3, mas não vai levar 5 anos em 24 parcelas, sabe? Tipo, é absurdo, assim. Então, aqui a gente tem muito mais poder de compra e possibilidades, eu acredito, de abrir seu próprio negócio com essa quantidade de informação. Então, Carla, obrigado por esse papo. E convida a galera para vir aqui no estúdio. Obrigado você. Convido sim, gente. Nós somos o primeiro estúdio de piercing seguro aqui da Irlanda. Nós temos 2 unidades, uma na Capel Street com a Parnell no centro, do lado norte da cidade, e outra aqui no Temple Bar, do lado sul. A gente trabalha com piercing seguro, primeiro brinco de recém-nascido e criações exclusivas de projetinhos auriculares para a galerinha que gosta do piercing. Fazemos piercing genital, fazemos todas as perfurações. E não é só um piercing, é uma experiência. Eu faço isso há quase 20 anos, sou apaixonada pelo que eu faço. Hoje a gente é um time de pessoas apaixonadas pelo piercing. E se você quiser vir fazer um piercing com a gente, ver o nosso pequeno TED, o Titânio, então estamos aqui. Esse é o Titânio. Esse é o Titânio. Ele tinha que ser apresentado antes de eu sentar nele. Né? Era o mínimo, né? Que falta de respeito. É isso aí, obrigado. Muito obrigada. Cara.